Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com você, na sua casa, onde você quer que você esteja, né? Talvez voltando aí de algum lugar, ouvindo pelo fone, no plantão do serviço. Mas que Deus te abençoe em nome de Jesus. Cá estamos nós, dia 21 de abril, agora 17 horas, 58 minutos, um frio. O frio chegou aqui em Belo Horizonte e vamos caminhando, vamos rompendo. Hoje, terça-feira, nós temos esse costume de estarmos reunidos na igreja em oração, buscando os dons espirituais, um avivamento da parte de Deus, um trabalhar conosco, um derramar do Espírito Santo. E eu quero trazer hoje para nossa breve meditação, quase que um devocional, o texto de Paulo à igreja de Corinto. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, no verso 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, no verso 23, diz assim: Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a coroa incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo está falando aqui um pouco sobre os critérios que ele levava à evangelização, a forma como ele se comportava. Por isso que o verso 23 diz assim: tudo faço por causa do Evangelho. Ele tinha uma vida. A vida de Paulo agora, a partir do momento que ele encontrou com o Senhor, onde Jesus foi revelado ao coração dele, ela se direcionou somente ao reino de Deus, ao cuidado com as igrejas de Deus, como ele mesmo diz, a evangelização. Ele se preocupava com isso. Então, ele tinha que direcionar a sua vida com este foco, com este fim. E nesses nossos dias de pandemia, de isolamento, onde temos ficado mais reclusos dentro de casa, nós precisamos estar bem focados com o que nós temos feito e o que nós estamos fazendo. Paulo vai usar aqui uma figura de linguagem muito interessante. Ele nos lembra aqui dos atletas, daquele contexto que ele tinha, e nós podemos trazer até mesmo para os atletas de hoje. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Paulo está usando a autodisciplina do atleta. Os bons atletas e os atletas de excelência, aqueles tops, eles sempre se preocuparam em se dominar o seu corpo para alcançar o seu objetivo. E nós, trazendo para o nosso contexto hoje, nós temos grandes atletas em cada uma das searas. Na corrida é o Bolt, o Usain Bolt. Na natação, o Michael Phelps, ficou uma lenda aí. No futebol, nós temos o Cristiano Ronaldo, o Messi. Nas lutas, tivemos vários pugilistas. Na natação, na ginástica e etc. E o interessante é que a palavra de Deus ela se confirma, é verdade. Paulo ele observou aqueles atletas, ele colocou assim: olha, em tudo eles se dominam. Os atletas, para alcançar o objetivo que eles tinham, e que eles têm até hoje, eles dominavam o seu tempo, eles dominavam o seu corpo, as suas vontades, em prol de alcançar uma coroa, em prol de alcançar um título, um campeonato que eles tanto almejavam. E os atletas que assim fazem, eles conseguem. Você vê que os atletas que conseguem se manter em alto nível, ganhando várias competições, eles se preocupam com cada parte do seu dia, com cada detalhe do seu tempo. Eles se organizam, eles se preparam, eles têm tempo para tudo. Eles cuidam do seu corpo, da alimentação, e o resultado é único. É o título no final de um campeonato, de um jogo e etc. E Paulo fala assim: eles fazem isso tudo para alcançar uma coroa corruptível, uma coroa que nesta época aqui
do Novo Testamento era aquela coroa de folhas, né? Os louros. E era uma coroa corruptível, que eles faziam, trabalhavam, se organizavam, se autodominavam, ganhavam esse prêmio, mas era um prêmio que se perdia com o tempo. E da mesma forma os atletas hoje, eles correm, eles treinam, eles praticam e ganham. Mas ainda assim é uma coroa corruptível, uma coroa que fica no esquecimento, é uma coroa que, como uma taça da Copa do Mundo, se perdeu, né? Foi furtada e derretida ali em ouro. É uma coroa que traz dinheiro, mas um dinheiro que se passa ao longo dos dias e daqui a pouco eles precisam fazer mais disso. Treinar mais, se dedicar mais para ganhar mais coroas corruptíveis. Agora Paulo chama a nossa atenção. Todo atleta em tudo se domina. Nós, porém, buscamos uma coroa incorruptível. E por isso que eu quero trazer para nós, que nós precisamos dessa autodisciplina cristã. Paulo usou um exemplo de atleta para mostrar onde que ele queria chegar, e ele usa esse mesmo exemplo do atleta para que nós possamos fazer e alcançarmos agora não o objetivo deles, mas o nosso, que é uma coroa incorruptível. O nosso objetivo, alcançar os céus. Viver o evangelho e pregá-lo e obedecê-lo. Mas para nós chegarmos nesse nível, nós precisamos o quê? Em tudo nós nos dominarmos. Dominar o nosso tempo, o nosso corpo, o nosso apetite, o nosso eu. Dominarmos cada momento da nossa vida, para que assim a gente caminhe em direção a tudo que Deus tem para nos dar e principalmente a esta coroa incorruptível. Olha o que ele diz no verso 26. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. O cristão ele tem que caminhar também sabendo o que ele quer. A vida cristã ela não é largada. Você não caminha de qualquer maneira. Jesus não nos chamou a viver uma vida santa para nós vivermos essa santidade da forma que melhor nos é colocado. Não, nós temos que viver a vida cristã, uma vida de busca, uma vida de entrega, mas direcionada, sabendo para onde nós estamos indo. Também, assim corro também eu, não sem meta. Paulo está falando que ele corria, ele não estava se esforçando, ele não estava colocando o seu corpo numa rota que ele não levaria a lugar nenhum. Ele sabia a meta que ele tinha. E aí eu pergunto, você tem uma meta na sua vida cristã? Qual é a sua meta? Qual é a meta? Eu vou além. Qual é a meta de Deus para a sua vida cristã? Aonde Ele quer te levar? Você está se preparando para isso? Você tem direcionado a sua vida para isso? O autor de Hebreus fala que corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus. Então, nessa nossa caminhada cristã não dá tempo de parar. Nós precisamos correr, nós temos uma direção para seguir. Todo atleta em tudo se domina. E eu também, assim corro, não sem meta. E eu luto, não desferindo golpes. A caminhada cristã, a gente não fica indo para um lugar e para o outro sem saber para onde vai. Nós temos que ter o nosso planejamento cristão bem definido. Nós temos que saber, primeiro, o que Deus quer de nós, para que a gente saiba correr naquela direção. Se eu, por exemplo, tenho uma vocação, um chamado pastoral, eu não posso sair correndo para missões, eu não posso sair correndo para me aprofundar na teologia. Eu preciso caminhar para lá, para ser um bom pastor do Senhor. Um obreiro aprovado naquilo que Ele tem me chamado. Eu não posso me direcionar a minha vida para um diaconato. Eu não posso direcionar a minha vida para tantas outras searas da caminhada cristã. Eu preciso saber. Olha só, assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. A primeira questão é nós sabermos para onde que nós temos que caminhar. E então, seguimos ali com uma autodisciplina cristã. E aí no verso 27, Paulo encerra assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ele está falando assim, eu estou pregando o evangelho para todo mundo, eu estou anunciando as boas novas, eu estou falando do amor de Jesus, mas eu preciso também olhar para mim, porque eu não posso pregar aos outros e no final de tudo eu ser um desqualificado, eu não ser encontrado, como diz Timóteo, né, a carta de Paulo a Timóteo,
um obreiro aprovado. Eu preciso me apresentar. Procura te apresentar-se a Deus como um obreiro aprovado. Então ele fala o quê? Então, para eu ser um aprovado, eu não me perder nessa caminhada, eu não ficar desferindo golpes para qualquer lugar, eu não ficar correndo para qualquer direção, o que ele faz? Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. É essa luta contra a carne. Nós precisamos vencê-la. O próprio Paulo diz, lá em Gálatas, que é este combate. A carne milita contra o espírito. E aí que ele traz uma linguagem militar. É um combate, é uma guerra intensa e diária. Por isso que ele esmurra o corpo dele à servidão, ou seja, ele está diminuindo totalmente a vontade da carne. E aqui eu quero trabalhar conosco também nessa noite. Nós precisamos disciplinar a nossa vida cristã. Nós precisamos ter tempo para cada coisa do nosso dia. Porque senão, se a gente não esmurrar o nosso corpo à servidão, à escravidão, se nós não diminuirmos o tamanho da nossa carne e dermos mais lugar ao Espírito na nossa vida, nessa luta constante que um tem contra o outro, nós vamos perder a nossa caminhada. Nós vamos perder o nosso foco. Você tem tempo para orar? Você tem o seu tempo disciplinado para a meditação da palavra durante o dia? Ou não? Ou você acorda e simplesmente o corpo vai reger como vai ser cada horário, cada segundo do seu dia? A carne é quem dita o ritmo do passar das horas. Reflita comigo, quando nós deitamos no sofá, assim, nos recostamos, e aí começamos a assistir um seriado na Netflix, o corpo fala mais alto. E ali nós podemos passar, às vezes, o dia inteiro assistindo televisão. E não nos preocupamos mais com as outras tantas tarefas que nós temos, principalmente com os compromissos cristãos da nossa vida. E aí a gente deixa para orar depois, e a gente deixa para meditar depois, e esse depois vai ficando para mais depois. E aí chega a noite, a carne que nos dominou todo dia, ela pede para que a gente deite na cama. Então o colchão nos abraça e a gente cai no sono. E não fizemos nada do que nós tínhamos que fazer. Perdemos a nossa disciplina cristã. E nesses dias de isolamento isso tem sido muito maior, porque a televisão tem nos chamado, as notícias, o computador, o celular com os vídeos, o YouTube, então a gente vai se aprofundando nisso tudo e a nossa carne vai tomando o primeiro lugar. Mas nós temos que seguir o exemplo que o apóstolo Paulo falou e esmurrar o meu corpo e o reduzir à escravidão. Não é que a gente tem que se autoflagelar, mas é que é uma figura de linguagem que, da mesma forma que o atleta abre mão de tantas vontades que ele tem para alcançar um objetivo, nós precisamos abrir mão de tantas vontades que nós temos, vontades da carne, para alcançar o nosso objetivo. Não se engane. Não se engane esperando que quando você chegar aos 30, 40, 50 anos de idade vai ter uma vida de oração. Você precisa começar a cultivar essa vida de oração agora. E você, como um bom atleta de Cristo, nessa caminhada cristã, precisa abrir mão de tantas outras coisas, de tantas outras seduções que o mundo tem nos dado. Um bom atleta, para alcançar o seu título, ele abre mão de namoro, ele abre mão de determinada alimentação e empenha o seu tempo em treinar, em correr, em se esforçar, em aprimorar para alcançar o seu objetivo, a sua coroa corruptível, uma coroa que passa. E nós precisamos abrir mão de tantas coisas que tem nos sido colocado aqui nesses nossos dias para chegar no nosso objetivo de vida cristã enquanto moradores, peregrinos aqui na terra. Você tem no seu coração, almeja ser um homem ou uma mulher de oração, um homem ou uma mulher que medita na palavra, que tem sabedoria, que sabe fazer um aconselhamento, que sabe direcionar uma pessoa, que tem um talento para ser colocado em prática no reino de Deus? Amém. Se você tem, amém. Mas então você precisa direcionar a sua vida para isso. Como um atleta direciona a sua vida para um título, você precisa direcionar a sua vida e ter uma autodisciplina cristã. É essa luta entre a carne e o espírito. E nós precisamos alimentar o espírito para que nós saiamos vencedores e vencedores nisso tudo. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele tinha uma disciplina de oração. Jesus se reservava a oração, volta e meia aqui no Antigo Testamento, você vê, ele criou uma vida de oração, ele criou uma disciplina em orar. E nós precisamos criar também uma disciplina de oração ao longo do dia.
Nós precisamos criar uma disciplina de meditação na palavra ao longo do dia. Nesses tempos de isolamento, Deus está nos colocando à prova. Tempo nós temos. E o que nós mais precisamos disciplinar é o nosso tempo. Saber operar o cronos do cronômetro. E não dar muito tempo à carne. E direcionar mais tempo às coisas do Senhor, às coisas do reino de Deus. Que possamos então crescer nesta seara. Aumentarmos, dedicarmos, renunciarmos o tempo para nós e abrirmos mão para Deus. Entregarmos, Senhor, como o Senhor quer que eu direcione o tempo da minha vida que o Senhor tem me dado. Só 10% do nosso tempo para Deus é muito pouco. Senhor, para onde o Senhor está me levando a caminhar? Eu preciso me aprimorar, eu preciso me dedicar, eu preciso buscar no Senhor uma melhora neste rumo para que o Senhor tem me dado, tem me direcionado. Então eu fecho aqui esse nosso devocional, essa nossa breve mensagem, para que a nossa terça-feira à noite seja preenchida com a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe ricamente por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. A paz do Senhor Jesus.